Olá, tudo bem? Eu sou o Diegueira, teu professor de matemática, e essa é a nossa terceira aula, então, sobre produtos notáveis. Se tu está assistindo essa aula pela primeira vez, recomendo fortemente que assista as duas anteriores, que elas vão dando base para entender melhor essa aula. Na primeira aula a gente falou sobre a teoria e fizemos já uma primeira questão. Na segunda aula nós temos duas questões bem importantes para reforçar a base. E nessa terceira aula a gente vai fazer mais duas questões com um nível um pouco maior, para tu enxergar como que a questão pode ser um pouco mais complexa e como que a gente pode aplicar as nossas aulas aqui nessas duas questões. Certo? Então vamos começar. Primeira questão, deixa eu colocar aqui na tela para ti. Aí está uma questão que eu dei uma modificada numa questão original que tem na nossa apostila, então coloquei ali Diegueira numa brincadeira, né? Mas eu estou, na verdade, me baseando muito numa questão pré-existente no teu material. E aí a brincadeira, então, é calcular o resultado da expressão 2020 ao quadrado menos 1 dividido por 2019. Claro que fazer 2020 ao quadrado é uma conta um pouco trabalhosa, tá? Mas também não é o fim do mundo, né? Daria para fazer essa conta aí. Mas ainda assim, teríamos que subtrair 1 e dividir por 2019. Não seria uma coisa muito simples de fazer, daria muito trabalho. Será que a gente não consegue, então, um caminho mais curto? Claro que sim, estamos nessa aula exatamente para isso. Vou mostrar um jeito muito legal e fácil de fazer essa conta. Se tu dominar esse jeito aqui, tu faz de cabeça as próximas, tá? Desse mesmo modelo. O que a gente pode fazer para resolver essa questão? Bom, eu coloquei ali a expressão original e mais uma vez, que nem nós fizemos na nossa primeira questão da aula 2, a gente pode, é claro, trocar aquele 1 que estava na subtração, na primeira linha, por 1 ao quadrado, porque continua sendo 1, então é uma troca justa. Então a gente pode trocar. Só que quando a gente faz a troca do 1 por 1 ao quadrado, a gente força uma situação conhecida nossa a aparecer. Que situação? Subtração entre dois quadrados. Sempre que eu tenho uma subtração entre dois quadrados, ora, isso é um caso de... a gente pode transformar numa fatoração. Deixa eu ver se eu tenho aqui o lembrete para te mostrar. Tá aqui, ó. Esse é o nosso lembrete, né? Se a gente tem uma subtração entre dois quadrados, ela equivale, ela é igual a uma multiplicação especial. Essa multiplicação especial, né, o nome mais técnico seria produto notável, é o produto em que, num parênteses, eu tenho a soma dos dois personagens, não ao quadrado, e no outro parênteses eu tenho os mesmos dois personagens, mas se subtraindo, né? Como tu está vendo aqui, e a gente também já mostrou isso na aula 1. Então, vamos agora mandar embora esse lembrete e vamos aplicar isso no numerador aqui da nossa fração. Então, ali onde tu tinha 2020 ao quadrado menos 1 ao quadrado, é como se o 2020 fosse o nosso A e o 1 fosse o nosso B. Então, a gente pode quebrar essa subtração, que é uma soma, que não é muito legal, em uma multiplicação do bem. Vai ficar 2020 mais 1 vezes 2020 menos 1. Perceba? Aqui está. Aqui a gente aplicou, então, a fatoração. Então, super importante lá das fatorações básicas que a gente viu na primeira aula, tá? E aí, com isso, o que a gente ganha, né? Claro que 2020 mais 1 e 2020 menos 1 é uma conta muito fácil de fazer. E eu já fiz na próxima linha para ti, né? Fica 2021 vezes 2019. E aí aparece o que talvez não estivesse tão óbvio lá no início. O 2019 pode ser cancelado, como a gente cortou aqui, né? Corta aqui os dois e então sobra apenas o 2021, que é o resultado dessa conta. Não era difícil, né? Aí vocês às vezes têm a cara de pau de me dizer assim, ó, Sora, era trifácil. Não, não era fácil. É que agora tu entendeu e começa a achar ela fácil, tá? Então eu espero que tenha chegado nesse momento. E vamos então para a próxima questão. Essa questão aqui agora é um pouquinho mais delicada. Então tá. Nossa última questão, uma questão agora que envolve um procedimento chamado completar quadrados, ou completamento de quadrados. Vamos tentar ver se a gente consegue fazer ele de forma razoável, tá? A gente tem o seguinte, se a expressão a ao quadrado mais b ao quadrado mais 6a menos 4b mais 13, se essa expressão ela é igual a zero, está dizendo que é, nós vamos confiar, então quanto é que vai dar o resultado de a menos b? E aí a gente pode pensar, nossa, mas como é que eu vou calcular o a? Como é que eu vou calcular o b? Eu não tenho nenhum sistema de equações que eu já não gosto, mas nem isso eu tenho. Então não dá para calcular o a e o b assim tão facilmente. Desculpa. O que a gente vai poder fazer? A gente vai olhar com carinho para essa expressão, a gente vai desconfiar que dá para completar quadrados aqui dentro. Deixa eu mostrar para ti o que é esse troço aí chamado completar quadrado. Aqui nós temos a interpretação básica do enunciado. Ele diz pra gente que aquela expressão a ao quadrado mais b ao quadrado mais 6a menos 4b mais 13, ele diz que ela é igual a zero. Então eu igualei a zero. Mas aí olha só o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma troca de lugar com alguns personagens. Os as, eu vou deixar todos juntos no canto esquerdo.
e os Bs também. Mas olha só a jogada, a ideia, tá? Eu agrupei ali o A ao quadrado e o 6A pensando o seguinte, pensando que eles podem ser dois resultados, os dois primeiros resultados daquele famoso trio que nasce quando eu tenho uma soma elevada ao quadrado. Ou seja, primeira aula, primeiro slide, quadrado da soma de dois termos. Sempre que eu tenho um quadrado de uma soma de dois termos, o que acontece? Deixa eu ver se eu tenho um lembrete aqui pra gente. Não trouxe o lembrete nesse caso. Mas enfim, sempre que eu tenho uma soma, um quadrado de uma soma, a resposta sempre é quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo. Nessa linha que nós estamos agora, nós temos o A ao quadrado, que obviamente é um quadrado. É o quadrado de alguém, é o quadrado do A. E o 6A, eu posso pensar que ele é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Tá, então é 2 vezes o primeiro, que é A, 2A, vezes 3. Ah, então o segundo é o 3. Mas naquele trio que tu tá vendo ali, é o resultado já. E no resultado, o segundo aparece ao quadrado. Então se tu se ligou que é o 3, então quem tem que aparecer ali dentro é um 9. Só que não tem 9 na conta. E aí? Eu queria muito que tivesse um 9. Porque se tivesse um 9 ali, aquele trio seria perfeito. Aquele trio seria exatamente um quadrado. Como é que eu vou trazer um 9 que não tem na conta? Ora, de forma justa. Eu vou botar um 9 do lado esquerdo da conta e um 9 do lado direito. E aí eu vou te mostrar isso na próxima linha, embora aqui eu já tenha feito isso para outro parênteses também. Coloquei em azul para ficar mais fácil de identificar. Por enquanto, se possível, não olha para o vermelho. Vamos focar só no azulzinho. Aquele 9 que eu trouxe ali, eu trouxe ele exatamente para que eu pudesse transformar aquele trio em um quadrado. Que agora completou o trio. Eu tenho os 3 personagens. Só que aquele 9 não tinha na conta. Então como é que eu posso trazer um 9 somando? Eu posso colocar ele de um lado e do outro da igualdade. Como tu pode ver do lado de lá, aquele 9 que apareceu lá. Eu vou voltar uma tela. E agora vamos focar no B. No caso do B, mesma conversa, tá? Nós temos um B ao quadrado, que obviamente é o quadrado de alguém. E nós temos um menos 4B. E esse menos 4B eu posso interpretar como menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Ah, então é menos nesse caso. Menos 2 vezes o primeiro é menos 2B. Como é que menos 2B vira menos 4B? Falta multiplicar por 2. Ah, então o segundo daquela subtração básica, o primeiro era o B. Que era o segundo? Era o 2, com um menos na frente. Então quem é o personagem que falta para completar esse parênteses? É 2 ao quadrado. É 4. Por isso que eu trouxe um 4 em vermelho. Mas como eu trouxe um 4 que não tinha na conta, eu coloquei esse 4 do lado de lá também, para que a gente possa ser justo na colocação. Com isso, aquele trio que tinha, aqueles trios, né, que estavam ali, que eu estou preparando eles acabam então pela fatoração se transformando ali naquelas expressões, né? E é claro que a soma do lado de lá deu 13 e os 13 se cancelam. Então olha só onde é que a gente conseguiu chegar, pessoal. Olha que coisa boa, né? Não sei se parece para vocês bom isso. Conseguimos escrever as duas partes, a parte que tinha A e a parte que tinha B, como quadrados, certo? Se a gente conseguir escrever as duas como quadrados, agora resta uma lógica nada óbvia, mas que depois que eu falar para vocês, vocês vão concordar comigo. Que é o seguinte, eu tenho um quadrado aqui, eu tenho outro quadrado aqui do lado, e eu tenho uma soma de dois quadrados que está dando zero. Ou seja, dois números que são elevados ao quadrado e a soma está dando zero. Mas lembra uma coisa comigo, um número elevado ao quadrado pode ficar positivo? É claro que não. Se o número não pode ficar positivo, então o número... não pode ficar negativo, desculpa. O número ao quadrado não pode ficar negativo. Se o número ao quadrado nunca fica negativo, dentro dos números reais, então como é que essa soma deu zero? Só tem um jeito. Os dois eram zero. Porque se um não for zero, não tem como a soma de dois positivos dar zero. Tá, então eu preciso que A mais 3 seja zero. Ah, então o A tem que ser menos 3. E eu preciso que B menos 2 também seja zero. Ah, então o B tem que ser 2. Então, é dessa forma que a gente consegue achar
os valores de A e de B. Isso é uma questão bem mais difícil, tá? Vocês têm a oportunidade de praticar essa questão na questão de número 6 da apostila, mas eu posso depois mandar mais algumas se vocês quiserem se aventurar nela, mas eu sugiro que vocês deixem ela um pouco mais pra frente. Primeiro tentem fazer outras questões, sempre seguindo aquela recomendação que eu passo para vocês, né, sobre as questões mais fáceis, médias e difíceis e tal. Tá bom? Então, a nossa resposta, como pedia A menos B, acaba dando menos 5, né? E assim a gente conclui mais uma questão e mais uma aula aqui, nesse caso de exercícios de produtos notáveis e faturação. Agora é com vocês, vocês têm que praticar bastante, vocês me chamem nas dúvidas que forem aparecendo e deem sugestões aí de outras questões para gravar, outras dicas, outras ideias. Tá bom, galera? Valeu, até a próxima. Obrigado, Brasil! Tchau!